Aleluia. Oito trinta e dois. Leia comigo. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E alguma outra versão diz escravo do pecado. E o servo ou escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche teus olhos. Pai, eu creio no poder da tua revelação. Eu creio no poder da tua palavra. Eu sei o quanto ela é poderosa para livrar, assim como para libertar. E a mensagem essa noite tem esse cunho, Senhor, de libertação. Senhor, e muitas vezes somos escravos, mas negamos isso, como aqueles que negaram, dizendo: não temos servido a homem algum. Como podeis dizer que somos escravos? E o Senhor fez uma afirmação: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E essa noite, Pai Celestial, eu tenho a responsabilidade, como instrumento do Senhor, de falar, Pai Celestial, a respeito desse assunto, crendo que o Senhor há de me usar, Pai Celestial, para as vidas que estão aqui, e também aqueles que vão ouvir, Pai Celestial, pela internet, pelas redes sociais. Que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor, Pai Celestial, possa dar-lhes o direito de se voltarem para Ti de todo o coração e abandonarem, Pai Celestial, o seu Senhor chamado pecado, e se submeterem à Tua vontade. Um Senhor amoroso, um Pai verdadeiro, um Pai que nos ama, e mais uma vez faz as Tuas obras, Senhor, porque eu estou certo que a palavra enviada, ela não volta vazia. Então, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, para a glória e honra do Senhor. Amém. De escravidão nós entendemos, porque o Brasil foi uma colônia, e sendo colônia, fez das pessoas que aqui habitavam escravos, mas não de todos os habitantes. Os estrangeiros, portugueses, eram chamados de senhores, mas os outros que vieram cativos foram escravizados aqui na nação brasileira. E vivemos isso. E quando eu digo vivemos, não nós, que nós não participamos daquela época, mas quando eu digo vivemos, é querendo simbolizar o nacional brasileiro, falar do brasileiro em si. Então, nós conhecemos a história, nós estudamos isso na escola, alguns mais, outros menos, alguns mais inclinados ao conteúdo para aprender, outros porque ouviram, sabem alguma coisa, não com tantos detalhes, que é o meu caso. Mas sabemos que a escravidão imperou no Brasil até o século XIX, até que a Lei Áurea foi assinada. Por quem? Quero ver se vocês estão ligados. Por quem? Ah, viu? Tem gente que sabe. Princesa Isabel. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que concedeu aos escravos
serem livres. Então a gente entende de escravidão. Conhecemos a história. O nosso povo, a nossa nação foi cativa. Sendo livres, muitos não sabiam lidar com a sua liberdade, acabaram voltando a trabalhar para os seus senhores, agora por salário. A vida se tornou ainda mais difícil, porque o salário não era muito. Só que agora eles tinham que pagar a sua comida. Agora eles tinham que pagar a sua moradia. E muitos quiseram voltar até a ser escravo por causa disso. Então de escravidão nós entendemos. Mas Cristo está falando aqui de uma outra espécie de escravidão. Ele não está falando de uma escravidão física, como os brasileiros sofreram, e alguns outros em outros países. Mas ele está falando de uma escravidão espiritual. E ele, dialogando com aqueles homens religiosos que acreditavam que eram livres, ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo tem sido muito conhecido nos nossos dias, porque se tornou uma palavra de retórica, de slogan, de marketing, até mesmo do presidente da nação, apesar de ele mesmo ser escravo. O presidente é escravo, pastor Júnior? É escravo. Você vai entender o porquê na mensagem. Mas ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. E por ser muito dita, parece que essa palavra não é poderosa. Só que nós vamos entender o quanto ela é poderosa nesses minutos que eu tenho para poder dialogar com você. A verdade nós vamos entender depois que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando ele confirma em João capítulo 14, no verso 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus fala que ele é o caminho de volta para o Pai, mas só acessa esse caminho quem conhece a verdade. E quem conhece a verdade herda a vida. E tudo isso está contido em Cristo. Ele é a reunião do caminho, da verdade e da vida. E transmitindo essa verdade, que seria os ensinos dele, foi questionado pelos religiosos da sua época. Então a gente já percebe com isso que a verdade, ela pode alcançar a todos, mas não é porque somos religiosos que somos livres. Tem gente que pensa que porque adentrou a porta da igreja é livre. Tem gente que pensa que porque levantou a mão para Jesus é livre. Tem gente que pensa porque canta um hino ou lê a Bíblia é livre. Ou porque faz uma oração, sou livre. A liberdade é muito notória para quem é livre. A liberdade, ela é muito escrachada na vida de quem é livre. Quem é livre sabe que o é. Quem é livre não precisa ficar falando para os outros: eu sou livre, porque é perceptível, não há algemas, não há cadeias, não há prisões que aprisionam quem é livre. Mas tem pessoas que acham que são livres, mas quem olha para ele vê que não é. Você sabia que a religião também escraviza? Porque a religião institucionada, não aquela que a Bíblia fala que é mencionada por Tiago, que a religião pura é aquela que se volta para os órfãos e para as viúvas. Não, a religião institucionada, ela é baseada em tradições de homens.
Tradições essas que Jesus já começou a combater na sua época. Mostrando para eles qual era a verdadeira religião. Baseada na misericórdia, baseada na compaixão, baseada no amor, baseada na fé. E ele combatia a tradição dos homens. Porque os homens se permitiram se escravizar por suas próprias tradições, suas próprias crendices. Havia muitas crendices, muitas filosofias, muita coisa cultural, já na época de Jesus, a qual ele combatia. E isso nos escraviza. Quem é aquele que se diz cristão e ainda não pula para São Longuinho? Né? Eu não sei como é que é a história direito de São Longuinho, mas acho que é fazer um pedido, dar 3 pulinhos para São Longuinho, acho que é alguma coisa assim. Quem é aquele que não se diz cristão e quando você fala alguma coisa que ele julga ser besteira, ele fala, bate na madeira? Quem é aquele que se diz cristão, mas a boca é suja? Escravo. Quem é aquele que se diz cristão, mas quando se pega numa circunstância dificilmente? Escravo. Quem é aquele que se diz cristão, mas odeia alguém? E a Bíblia vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Escravo. Quem é aquele que se diz cristãos, mas ainda adultera? Irmãos, o cargo eclesiástico não nos faz livre. Não é porque eu sou pastor ou porque alguém recebe a demanda pastoral que ele é livre. Tem muitos pastores aí abusando de crianças. Tem muitos pastores adulterando. Tem muitos pastores tendo relacionamento sexual ilícito, seduzindo as ovelhas do Senhor. Tem muitos pastores abusadores. Tem muitos pastores se aproveitando das ofertas do rebanho, do dízimo do rebanho, não para a manutenção do templo, não para a manutenção dos obreiros do Senhor, mas para enriquecer. Escravo. Então, se dizendo cristãos, se dizendo livres, eles negam a eficácia dessa liberdade quando mostra a escravidão nos seus atos. Então, olhando para esse tipo de pessoa, você vê algemas. Aí aqueles que estão escravos, ouve essa pessoa falando de liberdade, mas como você fala de liberdade se eu vejo algemas? Como você pode falar de libertação se eu vejo cadeias em você? Então tem pessoas que estão falando de liberdade, tem pessoas que estão falando de escravidão, de libertação, de cadeias, de libertação da escravidão, mas eles mesmos são escravos. Jesus chega a falar para os religiosos da sua época o seguinte: vocês percorrem o mundo todo para fazer um só discípulo e os tornam filhos do inferno piores do que você. E por que Jesus fala isso? Porque eles são escravos. Então de escravidão nós entendemos, mas a gente não entende de escravidão espiritual. Porque muitos nós que falamos de libertação, muitas vezes demonstramos que somos escravos. E eu não estou falando, irmãos, de uma queda esporádica. Eu estou falando daquele que não consegue abandonar. Eu estou mencionando pessoas aqui que é uma constante na vida dele, esses atos que o escravizam. Quer ver um exemplo disso? Deixa eu falar de escravidão emocional. Eu ia falar só sobre escravidão espiritual, mas deixa eu falar de escravidão emocional. Toda pessoa que é compulsiva a um vício,
seja ele das drogas, do álcool. Basta um momento difícil quando ela está lutando para parar, basta um momento adverso, difícil, complicado na vida dela, que ela busca uma zona de escape. E a zona de escape dela qual é? O vício. Então, se aborreceu em casa, o que ele faz? Vai para o vício. Se aborreceu em casa, vai usar droga. Se aborreceu em casa, o patrão gritou com ele no trabalho, vai beber. Tropeçou na rua, se machucou, motivo para beber. Então, para esses que estão lutando, tentando ser livres desse tipo de escravidão emocional, toda vez que ele é surpreendido por alguma situação difícil, complicada, ele busca um refúgio emocional. E o refúgio emocional dele é o vício, porque temporariamente ele pode esquecer que ele é escravo. Só temporariamente, porque o efeito passa. E quando o efeito passa, ele depara-se novamente com a realidade da sua vida e ele percebe que ele é escravo. Mas para muitos desses você pergunta, você é alcoólatra? Não, não sou alcoólatra. Não, você sim é viciado. Não, eu uso de vez em quando. Eu não sou viciado. Existe também a fase da negação, o estado de negação, onde eles não assumem, onde eles não olham para a sua própria condição e reconhece que são escravos, e você percebe que ele está indo um abismo após o outro, só se afundando. Outro exemplo, isso é clichê esse exemplo. O cara briga com a mulher em casa, ele procura uma na rua. Aí ele fala, a mulher me aborreceu em casa, eu fui para a rua. Fui beber com os amigos, fui ver a amante, fui ver uma mulher, liguei para fulano, liguei para Beltrano, porque brigou em casa. Aí aquela briga em casa, ele não esperou a poeira baixar para resolver, ele buscou um refúgio. Porque vai chegar na mulher da rua, na amante, ela vai receber ele bem. Ela não é a esposa dele. Os conflitos que ela pode ter com ele são adversos, diferentes. Porque ele não convive, ele não mora com ela. Aí ele vai lá. Aí aquela só vai falar coisas boas para ele. Ai, meu amor, vem cá que eu vou cuidar de você. Aí faz uma comidinha, recebe ele bem, ele fala, pô, aqui que é bom. É bom porque é amante. Se ele sair de casa para ir morar com ela, vira esposa, já era. Mesma coisa. Mesma coisa, vai brigar de novo. O que ele precisa compreender é que os conflitos existirão. Ele precisa amadurecer para resolver os conflitos. O que esse tipo de escravo precisa entender é que ele vai discordar da esposa dele, a esposa vai discordar dele. Eles convivem juntos, nem todo dia acordam num dia bom. Mas eles precisam o quê? Resolver os conflitos, porque eles são aliados, eles não são adversários. Só que ele está sempre buscando o quê? Uma fuga. E buscando essa fuga, percebe-se que essas pessoas são sempre fugitivas. E muitas das vezes elas se fazem de vítimas. Irmão, e o pior escravo é aquele que se faz de vítima. Porque tem aqueles que estão lutando para sair da escravidão, abandonar o seu senhor. Mas tem aquele que se faz de vítima. O que se faz de vítima, ele sempre transfere a culpa. A culpa nunca é dele. Ele nunca está errado. Quando ele é confrontado por uma verdade, ele fala, mas também. Aí ele começa a dar os motivos. Não é assim? Mas também. Mas também. Aí ele começa a dar um motivo. Eu tenho um primo, que hoje em dia ele está em situação de rua. Ele tem aproximadamente a minha idade. Eu tenho 39, ele tem 38, se eu não me engano. Aí um pastor encontrou com ele lá na Barra, no Recreio. Aí me ligou. Esse pastor tinha um amigo meu em comum, que falou que ele era meu primo, aí me ligou. Quem está de fora acha que eu sou insensível. Aí o pastor falou, não, eu queria ajudar teu primo, e estou te ligando aí para saber como é que ele é e tal. Queria ver se você pode ajudar ele também. Aí eu falei para ele assim, meu camarada, eu já ajudei muitas vezes. Não que eu tenha desistido dele, mas tem alguns momentos que você tem que parar de pegar vento dos outros. Tem alguns momentos que você tem que deixar a pessoa se resolver com Deus.
a vítima precisa primeiro encarar que a realidade dela só vai mudar quando ela olhar para dentro. Aquele que se faz de vítima tem que entender que a vida dele só vai mudar quando ele encarar os seus problemas, os seus demônios interiores. Aí quando você confronta esse meu primo, ele fala assim, mas também ninguém me ajuda. Mentira. Só na minha casa ele já morou umas 5 vezes. Todas as vezes que ele morava lá, quando ele saía, ele roubava alguma coisa. Centro de recuperação, perdi a conta que a gente já tentou levar ele. Ele não fica. Dinheiro para ele recomeçar várias vezes. Que ele vendia bala na rua, então ele pegava dinheiro para comprar bala. Quando ele voltava, cadê o dinheiro da venda? Não tinha dinheiro da venda. Então essa pessoa, ela quer ajuda? Não, ela é a vítima. Ela se faz de vítima. E a pessoa que se faz de vítima está sempre falando, mas também ninguém me ajuda. Ele tem 38 anos, irmãos, pelo amor de Deus. Ele não é um adolescente. Ele não é uma criança. Ele é um homem de 38 anos falando que ninguém ajuda ele. Pelo amor de Deus, irmão. Se ele não se ajudar, ninguém vai estender a mão para ele. Se ele não olhar para dentro, não é ninguém que vai resolver o problema dele. Se ele não enxergar a mão estendida de Deus, ninguém mais pode ajudá-lo. Tem pessoas que são escravas com a porta da cadeia aberta. Tem gente que está preso, mas a porta da cadeia está aberta. Mas ele não consegue sair. Ele está numa situação confortável. Assistindo aquele filme serve de alegoria para a gente, Deus não está morto. Tem um momento que o filho de uma mulher, uma senhora que tinha Alzheimer, e quem tem Alzheimer no estado avançado não se lembra mais das coisas. Ela já estava no estado de demência. Ela não conseguia lembrar mais das pessoas, não conseguia mais lembrar dos filhos. Ela não conseguia lembrar mais das pessoas que amavam ela. A filha dela ia visitar, o filho dela visitava ela não sabia quem era. Então um dia esse filho, rico, com bom emprego, com um bom carro, uma boa casa, foi visitá-la. E essa senhora tinha servido o Senhor a vida toda. Mas o filho estava afastado. Aí ela fala, o filho fala para ela, mãe, aonde está o teu Deus? Você o serviu a vida toda. E olha agora a condição que a senhora está. Não consegue nem se lembrar dos seus próprios filhos. Aí a mãe dele está assim, ó, olhando para frente. E ele falando. De repente, no filme parece que o Espírito de Deus toma ela. E naquele momento que o Espírito de Deus toma ela, ela se volta para o filho dele e ela fala, o diabo, às vezes deixa os seus servos numa situação confortável. E dá a eles uma sensação de liberdade. Deixam eles pensarem que são livres. Porque a prisão está com a porta aberta. Mas um dia, a porta da prisão se fechará. E será o dia que será tarde demais. Aí ela termina de falar isso, ela volta para o seu estado de demência. Aí ele se assusta. Ele olha para a mãe dele e olha para um lado, olha para o outro e olha de novo, tipo assim, não entendendo como é que ela pode falar para ele aquelas coisas. E ele teme, e ele sai dali, ó, correndo. Escravo. Pensou que estava por cima da cocada preta, arrotando a arrogância dele, porque tinha uma condição física, um poder aquisitivo, um bom emprego, uma boa casa, mas escravo dos seus pecados. Quantas pessoas riquíssimas. Eu vi um documentário daquele Jim Kelly, um dos artistas
muito bem-sucedidos, um comediante americano, muito bem-sucedido, ele falando das constantes depressão que ele tinha. E que ele se sentia vivendo no mundo sem máscara, de máscara, que ele não podia ser quem ele era de fato. E por ele não poder ser quem ele era de fato, ele está sempre tendo que interpretar um personagem, aquilo o angustiava muito. Escravo. Lutando para ser livre, mas era escravo. E tinha muito dinheiro, porque tem gente que pensa que quem tem dinheiro é livre, né? Eu tenho dinheiro, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu compro a casa que eu quero, eu compro o carro que eu quero, eu vou para o lugar que eu quero. Escravo. Escravo. Porque ele não faz o que ele quer. Ele faz o que o dinheiro lhe permite fazer. Mas é escravo. A maioria dessas pessoas tem conflito familiar gravíssimos. A maioria dessas pessoas não tem relacionamento com os filhos. Um amigo estava me relatando que o cunhado dele, riquíssimo, riquíssimo. A esposa, mais rica ainda. Ele era rico, a esposa milionária. Ele viveu uma vida toda trabalhando para juntar riquezas. Hoje, onde ele mora? Na casa da irmã. Porque depois de 30 anos, terminou o seu casamento. E sabe o que ele percebeu? Que ele sempre foi sozinho. Nem relacionamento com os filhos ele tem. Os filhos... O filho só se relaciona com ele por dinheiro. Não tem relacionamento nenhum com ele. O filho não liga nem para saber como ele está bem. Nem para saber se ele está vivo. Escravo. Não pode comprar, sabe o quê? Sabe o que ele não pode comprar? A sua liberdade. Porque a escravidão dele não é física. A escravidão dele é espiritual. Não pode nem pagar por sua liberdade, porque o preço dela é altíssimo. Escravo. Jesus está confrontando os religiosos da sua época. E eles estão dizendo, nunca servimos a ninguém. Somos semente de Abraão. Como tu pode dizer que somos escravos? Aí Jesus faz a seguinte afirmação: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Quantas pessoas, quantos de nós somos escravos dos nossos pecados, dos nossos próprios desejos, e lutamos, mas não conseguimos nos livrar. E lutamos e nos lutamos. Às vezes a gente consegue sair da casa do Senhor. Quem já assistiu um filme de escravidão aqui? Ninguém, irmão. Levanta a mão, me ajuda. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Filme de negro, de escravidão. Já assisti muitos, adoro filmes. Gosto muito de assistir filmes, principalmente esses filmes antigos, de época. Você percebe que nesses filmes, às vezes algum negro consegue ganhar a liberdade fugindo. Aí eles mandam atrás dele quem? Quem é que vai atrás desse que fujão? O capitão do mato, que também é um negro. Só que é um negro que recebe alguma regalia do Senhor só para ajudá-lo a manter os outros negros escravos. Mas ele também é escravo. Só que ele está numa situação um pouco mais confortável, menos onerosa do que os outros. Aí algum negro consegue fugir. Mas o que acontece nessa fuga? Muitas vezes o capitão do mato captura ele de volta. É assim quando nós tentamos sair da escravidão por nossas próprias forças, por força de vontade. A gente luta, a gente corre, mas numa situação que quando se aperta de novo, para onde a gente volta? O capitão do mato nos pega de novo e nos leva de novo para baixo do jugo do Senhor, chamado Satanás, que é o Senhor dos escravos. Ele usa os nossos pecados para nos escravizar e nos mantém cativos. Mas graças a Deus que Cristo se manifestou. Essa mensagem combina muito com esse domingo. Essa mensagem combina muito com a sexta-feira. Essa mensagem combina muito com essa data comemorativa.
Mas será que temos motivos para comemorar? Porque se Cristo veio para nos fazer livre, e muitas das vezes continuamos escravos, o que podemos comemorar? Mas eu creio que hoje, aleluia, eu creio que hoje, aquele que entender essa mensagem, seja aqui ou nas redes sociais onde ela estiver sendo ouvida, será livre, terá a oportunidade de ser livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele se manifestou e pregou o Evangelho, as boas notícias, as boas novas aos homens. E todos aqueles que entenderam foram livres das amarras de Satanás. Todos aqueles que entenderam e compreenderam e passaram a segui-lo, abdicando-se de tudo, foram livres. E passaram a servir a Deus, um Pai amoroso, um Deus bondoso. Mas ainda havia muitos escravos, querendo ser livres. E eu acredito que você já entendeu que não é a religião que nos liberta. Eu acredito que o ato de levantar a mão para Jesus também não nos liberta. E o que nos liberta? O relacionamento com a verdade. E como eu já disse, a verdade é Cristo. O ato de se relacionar com a verdade, de guardar os mandamentos do Senhor. Então a liberdade tem um preço. O preço para você ser livre, Ele pagou, que foi com sangue. Deixa eu contar então o episódio da cruz aqui. Já vamos terminar. Não vou ser longo. Mais umas 2 horas e acabo. Fique comigo. Cristo está ali sendo julgado. O maior julgamento de toda a história. Não foi de O.J. Simpson ou de qualquer outro personagem famoso em seu tempo. O maior julgamento de toda a história aconteceu em Jerusalém, orquestrado pelos romanos. O réu se chamava Jesus. E quem era esse Jesus? O Filho de Deus. E o que ele era chamado? Rei dos judeus. Pilatos, o governador, era o juiz. E ele, examinando a situação de Cristo, ele diz: esse homem não cometeu crime algum. Esse homem é inocente. Aí ele fala para os judeus: hoje, a vossa tradição mande que nós soltemos um homem por causa do dia de Páscoa. E Páscoa quer dizer passar do estado da escravidão para a liberdade. Porque Páscoa começa lá no Egito. Não começa ali no contexto de Jesus. Ela começa lá no Egito. Quando um povo resolve clamar para que pudesse ser livre. Quando o povo começa a clamar para que o jugo da escravidão fosse retirado de sobre eles. E o seu Deus ouve. O Senhor Deus ouve. E quando Deus ouve, Ele levanta um homem chamado Moisés para servir de guia e de libertador. Moisés é enviado ao Egito, ele tira o povo de lá, mas no último dia antes dele sair, ele fala assim: hoje vocês vão sacrificar para mim um cordeiro. E com o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta. Aí alguém questionou: mas por que nós temos que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta? Porque esse sangue vos protegerá da morte. Você não entendeu, irmão? Você ainda não pegou a mensagem? Esse sangue vos protegerá da morte. O anjo da morte ia passar. Essa era a última praga enviada por Deus para castigar Faraó.
O anjo da morte ia passar. Encara essa realidade, irmãos. Nós estamos vivendo numa pandemia. Encara essa realidade. A morte está sendo proclamada lá fora. Mas quem está protegido pelo sangue de Jesus está protegido da morte. Aí alguém vai dizer, mas eu conheço um crente que morreu. Irmãos, ele não morreu. Ele passou dessa para o Senhor. Ele não morreu. Ele foi promovido para a vida eterna. O sangue protegia da morte. Aí eles iriam comer ali dos asnos, os pães sem fermento, e do cordeiro. A ordem era para que eles comessem e saíssem depressa. O anjo da morte passa. Mas onde ele olhava o sangue, ele passava direto. E essa história de passar, vem do Pessar, traduzido para nós como Páscoa. Então a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Então a Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Os homens com as suas tradições ainda continuam distorcendo os atos de Deus. Continuam distorcendo as obras de Cristo. Mas a Páscoa apontava para a cruz. Porque na cruz o cordeiro novamente seria sacrificado. Na cruz novamente o cordeiro seria imolado. E o sangue dele seria derramado para passar nos umbrais da nossa vida. Para que a morte não tivesse mais domínio sobre aqueles que estavam escondidos em Cristo Jesus. Então todo aquele que está escondido em Cristo Jesus, o sangue de Jesus o lhe protege da morte eterna. E ele estava ali, sendo julgado. Pilatos falou, esse homem nada fez, ele é um inocente. Mas a tradição fala que nós podemos soltar um homem hoje. Está aqui. Aí ele aponta para um homem chamado Barrabás. Esse homem é um criminoso. Ele foi preso por uma sedição, uma insurreição contra o governo. Só que Barrabás, traduzido, Bar quer dizer filho, e Abas, ou Aba, pai, quer dizer filho do pai. E ele está falando, esse bendito homem, bendito fica por minha conta, esse filho do pai, é um criminoso. Só que Barrabás representa os escravos. Barrabás representa eu e você. Barrabás representa a humanidade caída. Todos aqueles que estão escravizados por seus pecados, por seus crimes contra Deus. Mas Cristo Jesus é o Filho de Deus, é enviado pelo Pai e não cometeu pecado algum, é um justo. Ele é inocente. Barrabás é culpado, mas Cristo é inocente. E o que os judeus falam? Soltem Barrabás. Aí Pilatos, mas Barrabás é um criminoso. Eles, soltem Barrabás. Mas ele cometeu o crime. Soltem Barrabás. Soltem o filho do pai. Você compreendeu? Por que essa mensagem precisa fazer sentido para você? Porque o grito da cruz, a justiça da cruz ainda é essa: soltem o filho do pai. Soltem o filho do pai. Seja qual for o teu nome, se é Carlos, se é Júnior, se é João, se é Cleidson, seja qual for o teu nome, Maria, Betânia, qual for o teu nome, a mensagem da cruz é essa: soltem o filho do pai. Soltem Barrabás, o filho do pai. Mas eu não posso soltá-lo porque ele é um criminoso. Mas esse justo precisa ser crucificado. Esse justo cumprirá a pena no seu lugar. E qual era a pena para Barrabás? A morte.
a morte de cruz. Então eles pegam o Filho de Deus e gritam: crucifica-o, 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 para que o Filho do Pai possa ser livre, para que o Júlio possa ser livre, para que a Thalita possa ser livre, para que o Eric possa ser livre, para que o Kleber possa ser livre, para que o João seja livre, para que a Maria seja livre, para que a Isabel seja livre, para que o Carlos seja livre, seja qual for o teu nome, você hoje tem a oportunidade de ser livre e de volta a ser o filho do Pai. A maior expressão do amor de Deus estava acontecendo naquele momento da cruz. A maior mensagem de amor. Alguns acham que aquela mensagem é sobre morte, alguns acham que aquela mensagem é sobre cruz, alguns acham que aquela mensagem é sobre o martírio. Não, aquela mensagem é uma mensagem de amor. Deus entregando o seu filho momentaneamente para que ele pudesse chamar para si os outros filhos que estavam escravos, para que ele pudesse livrar os seus outros filhos que viriam. Então ele, fazendo a conta, ele viu que ele podia entregar o seu filho por um momento, para que ao terceiro dia ele pudesse ressuscitá-lo pelo seu eterno poder, para que ele pudesse trazer de volta para si os filhos que se perderam, os filhos que foram escravizados. O preço foi alto. Não existe dinheiro nesse mundo que pode pagar o preço da liberdade de quem é escravo. Mas ele pagou o preço, custou o seu próprio sangue. Então, por direito, nós pertencemos a ele. Por direito, você pertence a ele. Ainda que você esteja escravo em alguma situação, você pertence a ele. E ele está estendendo a sua mão para te alcançar. Se você pegar na mão dele, para se relacionar com ele, ele vai te fazer livre. Sabe por quê? O escravo não fica para sempre na casa. A lei de Moisés, quando completava seu jubileu, 50 anos, o escravo era mandado embora de casa. Mas Cristo está afirmando: os filhos ficam para sempre. Se coloque de pé, igreja, nessa noite. O filho fica para sempre. Se você é filho, você tem direito à casa. O filho pródigo, na sua história, ele sai de casa. E ele vai se tornar o quê? De filho ele se torna o quê? Escravo. Ele gasta toda a fortuna que ele recebeu com prostituição, com bebida, com falsos amigos. Virou escravo. Sendo filho, virou escravo. Mas uma hora a ficha cai. E ele fala: os servos do meu pai têm uma condição melhor do que a minha. Ele, filho, se tornou escravo e está se comparando com um servo que mora na casa do pai. Só que ele é filho. Tem filho que quer a condição de servo, só para poder voltar a comer, só para poder voltar a estar perto do pai, olhando de longe. Porque quem é que olha de longe? Quem não quer abandonar a sua condição de servo. Tem gente que flerta com Jesus de longe, porque não quer abandonar o pecado. Tem gente que flerta com Jesus de longe, olha para ele de longe, porque não quer abandonar o adultério, não quer abandonar a fornicação, não quer abandonar a mentira, não quer abandonar a bebedice, não quer abandonar aquilo que desagrada o seu pai. Quantos filhos mantêm um relacionamento com o pai distante, porque não querem ser obedientes? E quem é filho aqui sabe do que eu estou falando. Quem é filho, que tem pai, que tem mãe, sabe do que eu estou falando.
Relacionamento distante, porque não quer se submeter. Relacionamento distante, porque não quer obedecer. Aí ele está falando, quem sabe eu posso voltar e ser um servo também, flertar de longe, me relacionar de longe. Mas quando ele volta, o pai já estava esperando por ele. Quando ele volta, o pai estava louco para abraçá-lo. Quando ele volta, o pai estava de braços abertos. E quando ele fala, pai, eu pequei contra os céus, pequei também contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me tenha como um dos teus servos. Pai, não, você é filho. Às vezes a gente pensa que Deus está avesso a nós, por causa dos nossos pecados, por causa dos erros que nós cometemos. Mas Ele está falando assim, ó, volta para a tua condição de filho. E deixa eu te limpar. Deixa eu mudar as tuas vestes. Deixa eu mudar as tuas sandálias. Botar umas sandálias nos teus pés. E te dar o anel da casa do Pai novamente. O anel de autoridade. Porque você é filho. Eu sei que você acha que você não merece, mas você é filho. Eu sei que você acha que não pode sentar na mesa do pai, mas você é filho. Eu sei que você se contenta com as migalhas que caem da mesa do pai, mas você é filho, você tem lugar na mesa. Eu quero orar. Eu quero orar. Se tem alguém aqui, eu vou orar por você. Porque hoje eu estou aqui como Princesa Isabel. Não sou princesa e não sou Isabel, mas com o mesmo papel de assinar a Lei Áurea, com a autoridade de um dispenseiro de Deus. E hoje eu posso dizer para você que eu posso assinar porque eu me sinto livre. E estou lutando para se submeter somente ao meu Pai. Então eu estou aqui para assinar a Lei Áurea. Daquele que ainda se sente escravo. Daquele que entende que do jeito que está, vai morrer escravo. Irmãos, a gente não tem domínio sobre as nossas vidas. Deixa eu contar um segredo para você. Você pode não viver 100 anos. Você pode não viver 60 anos. Você pode nem não viver amanhã. Porque você não tem domínio sobre a sua vida. Só que a gente fala assim, eu vou deixar para me voltar para Deus quando eu for velhinho. Ué, como assim? Agora a gente sabe que a gente vai ficar velho? Agora a gente sabe que a gente vai viver todos os anos que queremos viver? Já temos certeza do amanhã? Já somos videntes? Já conseguimos contemplarmos com os nossos netos? Nós sentados numa cadeira de balanço e eles passeando para lá e para cá, ué? Já vislumbramos o futuro? Já temos esse poder de onisciência? Não. O próprio salmista falou, Senhor, dai-me a entender a quantidade dos meus dias, para que eu possa temer o Senhor e considerar os meus caminhos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas se o Senhor me der só uma ideia, o temor vai morar no meu coração e eu vou considerar os meus caminhos diante do Senhor. Então, irmãos, a proposta é para hoje. O amanhã não existe. O passado já ficou. A proposta é para hoje. Se você se sente que precisa ser livre, que precisa de um relacionamento mais íntimo e sincero com o teu Pai, o grito da cruz, a justiça da cruz está gritando, sede livres, tel lidestai, está consumado. Para quem entende isso no grego estás livre, eu cumpri a minha sentença. Aí a plaquinha subia para aquela cela dizendo, tal telestai, estás livre, hoje Cristo pode fazer isso na sua vida. Aí você está dizendo, mas eu sou crente, eu frequento a casa de Deus. Não, irmão, você entendeu a mensagem. Não está na sua posição eclesiástica.
Não tem nada a ver com a posição que você ocupa na igreja, nem com o lugar que você habita. É uma condição de espírito. Se você é livre, você tem certeza disso. Mas não pense que é não sendo. Eu quero orar. Eu quero orar. Bota o fundinho, não tira o fundinho não. Cleiton me ajuda ali no baixinho. Eu quero orar, irmãos. Tem alguém aqui que quer receber essa oração? Pode vir. Pode vir, teu pai te conhece, ele está te chamando. Pode vir, teu pai te conhece, ele está falando, eu estou de braços abertos. Pode vir que teu pai te conhece, ele está falando, hoje você pode voltar para casa. Hoje você pode se assentar à mesa, porque tem festa na casa por causa de você. Não deixe o irmão mais velho questionar. Não deixe o irmão mais velho dizer, ele não merece. Ele gastou os seus bens de forma dissoluta. O pai não está preocupado com isso. O pai está preocupado que você voltou. E está dizendo, pai, eu estou de volta. E hoje você terá a grande oportunidade de ser livre. Mas, irmãos, esse aqui é o primeiro ato. Cleiton, esse é o primeiro ato. É da entrega. O relacionamento você vai ter que buscar todos os dias. Porque todos os dias o capitão do mato vai vir atrás de você. Todos os dias o teu adversário vai vir atrás de você. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Todos os dias o capitão do mato chamado Satanás vai vir atrás de você. Como foi dito aqui, ao teu derredor, correndo, ó, esperando você dar um vacilo, esperando você não estar vigilante, esperando você se descuidar para que ele possa te tragar. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. O teu pai está perto. O teu pai não está longe. O teu pai te abraça nessa noite. O teu pai te acolhe nessa noite. Ainda que você caia, ele não vai te deixar prostrado. Ele vai te levantar com a sua poderosa mão. Se você for sincero como ele. Sinceridade vem da palavra sincera. Vem do radical sincero.